Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, revivendo um pouco os primórdios desse canal, que era responder perguntas. Naquela época eu fiz por um aplicativo que era de perguntas anônimas e tal, só que esse aplicativo tem tanto bot, gente, tanto bot, que eu não sabia o que era realmente uma pergunta das pessoas, o que não era, o que era só bot, né? Então, dessa vez eu resolvi fazer diferente. Dessa vez eu fiz um formulário de forma anônima. Então, as pessoas poderiam me mandar perguntas de forma anônima. Eu não sei quem fez as perguntas. Por que eu fiz isso? Para dar mais liberdade às pessoas que quisessem fazer as perguntas. Todo mundo se sentiria confortável para fazer pergunta de forma aberta. Então, eu resolvi deixar dessa forma. E aí, eu fiz esse formulário lá na comunidade do Telegram. Quem não tá nela ainda, por favor, entre na comunidade do Telegram. É uma comunidade muito legal. A gente troca muito. Inclusive, atualmente, no meio da gravação desse vídeo, né, no período que tá se passando, a gente tá assistindo a novela Três Graças, por exemplo. Eu influenciei a minha comunidade. Alô, Globoplay. Eu influenciei a minha comunidade a assistir essa novela. E a gente tá assistindo junto e comentando no grupinho. Que coisa especial. Então, se você quer entrar na comunidade do Telegram, o link tá aqui na descrição. Clica nele, entra na comunidade, vem fazer parte, que é muito especial. E aí eu mandei lá o formulário para vocês mandarem perguntinhas pra mim, pra eu responder em vídeo. Então, vamos lá pras perguntas. Eu não olhei quais são as perguntas antes pra poder responder no momento do vídeo mesmo, pra ser mais fácil. Mais fácil não, pra ser surpresa, na verdade. Pra mim também, e eu não pensar antes pra falar. Eu só falar na hora que vier na cabeça. Talvez isso me dê mais trabalho depois pra editar. Mas enfim, vamos nessa. Eu tô aqui, inclusive, meio torta, por isso que eu vou ficar olhando as perguntas aqui na tela. Porque eu não queria olhar antes quais eram as perguntas. Então eu vou olhar aqui no computador e ir falando pra vocês, tá? Primeira pergunta. Qual é a sua coisa favorita sobre ler e depois transformar essa leitura em conteúdo? Eu não entendi muito bem, porque foram duas perguntas, né? Qual a sua coisa favorita sobre ler e depois transformar essa leitura em conteúdo? Eu não entendi muito bem a relação das duas coisas, mas vou tentar tirar um pouquinho aqui de algo. Ouvindo a pergunta na edição, eu acho que eu entendi o que a pessoa quis perguntar. Eu acho que a pessoa quis me perguntar de o que era a minha coisa favorita na hora de transformar a leitura em criação de conteúdo. Eu acho que era isso. Mas aí me mandou como duas perguntas separadas. E aí ficou confuso o entendimento. Então eu vou deixar exatamente a resposta que está aí no vídeo. E porque minha resposta seria outra. Se eu tivesse entendido isso, se a pergunta tivesse sido feita de outra forma, eu teria respondido outra coisa. Formule as perguntas com sabedoria, porque as perguntas que não sejam feitas de forma determinada, elas vão dar respostas diferentes, tá? Minha coisa favorita sobre ler é poder desbravar novas histórias. É realmente parar de dar atenção à minha vida para dar atenção a outras vidas. É como se fosse um grande Big Brother. Não, mas assim, é muito mais legal, porque eu vou viajar para outros lugares, tanto outros estados quanto outros mundos, né? No universo de fantasia mesmo eu vou viajar para outros mundos. O nome do meu projeto literário é Viajante em Livros por causa disso, porque é a minha forma de viajar através das histórias. Eu realmente viajo através das histórias, eu vou para outros lugares, para outros mundos, isso é muito bom, eu fico muito feliz de fazer isso. Minha coisa favorita sobre ler é isso, é poder ir para esses outros lugares e não apenas o ir para outros lugares sem sair da minha casa, que é uma coisa muito importante, você sabe que eu não gosto muito de viajar, mas as sensações que isso me causa. Então eu estou indo para um outro lugar, vivenciar uma coisa totalmente nova, totalmente inesperada, eu não sei o que vai me aguardar naquele livro, por mais que tenha sinopse, e ainda assim, a gente nunca sabe o que realmente vai ter ali, o que realmente vai ser trazido, a não ser que a gente leia. Então, tipo, é muito especial me afundar ali e viajar para aquele lugar e descobrir coisas novas e as sensações que isso vai me causar. Então, toda vez que eu leio uma história, principalmente que quando são histórias que são muito satisfatórias, né, que eu me conecte muito, histórias que me causem muita conexão e curiosidade, são as histórias que mais me movem na leitura, mas por mais que a curiosidade seja uma coisa muito forte, a conexão ela acaba pesando mais. Então, quando eu me conecto com uma história, as sensações que isso me traz, elas são incríveis, assim. Então, é isso. Minha coisa favorita sobre ler é viajar para outros lugares e sentir os bons sentimentos que aquilo vai me causar.
os bons, que é ruim eu tô evitando. E a segunda parte da pergunta foi sobre transformar essa leitura em conteúdo. Dentro da leitura que eu leio, eu quero transformar em conteúdo, né? Tanto é que eu comecei a fazer o quadro mensal de atualizações de leituras. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar a palavra atualizações. Eu nunca... É a minha forma de contar pra vocês o que foi que eu li. Eu tô falando um pouco alto, né? É a minha forma de contar pra vocês o que foi que eu li, sem criar tanta coisa em cima daquilo, porque nem toda leitura eu quero que vire conteúdo. E isso não se dá apenas porque eu não gostei de uma leitura. Não. Por exemplo, Desmortos foi um livro que eu criei conteúdo enquanto eu estava lendo, mas se eu não tivesse pensado em gravar um vlog, eu não gravaria. Porque foi um dos melhores livros que eu li esse ano. E eu tava tão afundada nele que se eu pudesse, eu não gravaria conteúdo sobre ele. Não gravaria. Eu espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. Porque a segunda realmente eu fiquei um pouco confusa. As perguntas eu acho que não estão na ordem dos recebimentos. Eu acho que elas estão misturadas, tá? Caso você fale assim, fui eu que mandei a primeira pergunta, eu não mandei essa pergunta. É porque eu só peguei no resumo e tô lendo. Beleza? Vamos ver a segunda aqui. Qual foi a sua primeira sensação de bi-panic que você entendeu? Sou bi, é isso aí? Minha primeira sensação de bi-panic... Eu fiz até um vídeo curto aqui no canal sobre isso uma vez. Eu fiz assim, como é que você se entendeu bissexual? O meu entendimento foi que quando eu olhei pra Mel Lisboa e Sérgio Malheiros, eu senti a mesma coisa. Eu não sei se esse foi o primeiro bi-panic que eu tive, né? Mas esse é o que mais me marcou, assim. Eu era bem novinha. Sabe aquela idade que a gente começa a perceber que tá sentindo alguns sentimentozinhos pelas pessoas? Então... Eu lembro que nessa época eu vi que eu tava sentindo as mesmas coisas por Mel Lisboa e Sérgio Malheiros. Mel Lisboa sendo um pouco mais velha, o que é engraçado. E Sérgio Malheiros sendo mais ou menos da minha idade. Então, assim, foi nesse momento que eu fiquei mais assim, meu Deus, eu tô sentindo a mesma coisa por ambos. Eita, realmente a heterossexualidade passa longe, né? E também a lesbianidade também tá passando longe. Próxima pergunta. Você prefere ler livro físico ou e-book? Eu já falei isso aqui antes. Eu prefiro ler livro físico. Eu leio mais e-book porque eu gosto mais de ler nacionais, né? Então, nacionais independentes. Acaba que essa quantidade maior de histórias está mais em formato de e-book, então eu acabo lendo mais e-book por causa disso. Tanto é que ganhei um Kindle de presente também por causa disso. Mas eu prefiro ler livro físico. Eu leio mais rápido, de forma mais confortável e me sinto mais envolvida. Então a gente fala que ler no Kindle é mais confortável, mas pra mim ler livro físico é mais confortável. Porque, sei lá, é a minha forma de ser. E nessa mesma pergunta tem uma sequência, estão burlando, né? Mandaram mais de uma pergunta numa pergunta só. Sendo que tinha 2 espaços pra pergunta. Então, demais. Quantos livros você já leu esse ano? Nossa, tem 3 perguntas numa pergunta só? Que baixaria. Tô danadinhos, hein? Quantos livros você já leu esse ano? Putz, eu não vou ter que olhar minha maratona. Não vou lembrar. É porque eu tenho uma estante de lidos, né? Então eu vejo mais fácil. Inclusive, use Maratona App. Perfeito. Que 32, achei. É porque tem livro que eu abandonei. Então, até o momento, 32. Inclusive, hoje de manhã eu finalizei um conto. Eu finalizei o conto novo de Juliana Reis, que chama Outubro 30. E a outra pergunta foi... Qual livro que ainda quer ler esse ano? Nossa, eu quero ler tanta coisa! Eu quero ler tanta coisa ainda esse ano. Um que eu não queria terminar o ano sem ler é E Se Você Pudesse Ver o Sol, de An Liang. Esse é um livro que eu quero muito ler. Só que eu só tenho ele no Esquilo. E eu não gosto muito da dinâmica do Esquilo para conseguir ler livros. Eu não gosto muito do aplicativo para ler, né? Mas eu tenho muito livro legal lá. E esse é um livro que eu queria muito conseguir ler esse ano. Vou conseguir? Não sei. Mas esse é um que eu quero muito, né, ler. Antes do ano acabar. Esse livro. E um outro que eu quero muito ver se eu consigo terminar de ler esse ano ainda é O Acordo das Rosas. Porque eu fiquei muito curiosa para ler esse livro, porque eu fiquei muito curiosa pelo livro, só que eu descobri que ele talvez seja um triângulo amoroso. Isso me dá raiva, ser triângulo amoroso. Acho que eu demorei mais de ler também por isso, porque
Ele talvez seja um triângulo amoroso e fico um pouco triste com isso. Mas eu quero muito ler ele porque eu fiquei muito curiosa e tô torcendo pra não ser um triângulo. Ser só tipo, tem triângulo, mas na verdade não é triângulo, sabe? Próxima pergunta. Desde quando você produz conteúdo e como começou a produzir? Como era no início? Existem algumas etapas aí diferentes em relação à produção de conteúdo que eu faço. Eu comecei a produzir conteúdo em formato de blog. Eu era blogueira, gente. Eu comecei a produzir conteúdo em formato de blog, eu tinha blog, e eu sempre tinha um blog que eu queria falar sobre mim, eu queria me expressar e botar alguns pensamentos pra fora. Então eu tinha um blog, eu já tive alguns blogs. Eu infelizmente, hoje não tenho mais nenhum pra mostrar, porque eu sempre fui muito radical nesse sentido. Então eu me estressava e apagava. Isso foi, tipo assim, porque eu não tive acesso ao computador quando eu era mais nova, né? Então, quando eu tinha ali 15 anos, eu tive, acho que meu primeiro blog, acho que foi com 15, foi com 16, no máximo. Porque um tio meu tinha computador e ele deixava na minha casa. Foi o momento que eu tive acesso a computador, assim, pra eu usar por mais tempo. Porque antes era na Lan House, não sei se alguém... Não, eu vi que meu público, ele é formado de pessoas acima de 25 anos, né? Tem gente mais nova, mas a maioria é acima de 25. Então tinha Lan House, eu ia pra Lan House. Com 13 anos eu ia pra Lan House uma vez no sábado, às vezes 2 vezes no mês, e aí ficava 1 hora, pagava lá, e aí ficava 1 hora só no meu Orkut. Então, eu não cultivava coisas nessa época. Aí, quando eu passei a ter computador, né, que era do meu tio e eu usava, eu criei blog no Blogspot. Quem lembra do Blogspot? Eu criei blog e aí eu gostava de falar sobre mim, de expressar alguns pensamentos. Então, eu fazia esse tipo de coisa. Depois, aí eu me estressava e apagava o blog. Era pra deixar lá, pra ir crescendo, ter paciência, mas nunca tive. E aí eu criava essas coisinhas e falava sobre estilo que eu gostava, sobre desejo, coisas assim. E eu fui meio que nesse sentido por bastante tempo. Aí teve um blog que eu fiz, inclusive curiosidade pra quem é mais recente aqui no canal. Eu criei o canal do YouTube pra poder divulgar meu blog. Em 2016, eu tinha um blog de cabelo. Eu falava sobre cabelo. Eu amava falar sobre cabelo. Então, eu fazia conteúdo de cabelo no blog, falava sobre alguns produtos que eu usava, que eu gostava e tal, e resenha de como tinha sido o produto do meu cabelo. E aí eu pensei, e se eu criar um canal no YouTube pra poder falar do meu blog? Meu objetivo com esse canal era falar do meu blog de cabelo. No blog eu só falava de conteúdo de cabelo? Não! Eu também trazia algumas reflexões sobre algumas coisinhas que eu pensava, que eu achava legais. Mas eu não falava tanto nesse blog porque eu tinha um blog compartilhado com uma moça que eu namorei, que inclusive era com o e-mail dela, porque era um blog dela que tava parado. E aí eu era muito empolgada com o blog, né? E eu falei com ela, tipo assim, a gente poderia reativar seu blog, não sei o que, não sei o que. E ela falou, não, vamos criar juntas. E aí a gente mesclava as criações no blog e eu postava mais. E eu trazia várias reflexões sobre um monte de coisa, assim, muita coisa, assim, que eu pensava e pensava que poderia ser legal trazer para as pessoas, que poderiam gostar de consumir. E falava sobre auto-reflexões, sobre sexualidade, né? Muita coisa que eu trago aqui no canal eu falava nesse blog. Só que aí, quando o nosso relacionamento terminou, eu tirei tudo que eu fiz de lá, do blog. Tudo. E parei de usar, porque também era a conta dela, né? Era no e-mail dela. Eu não ia ficar usando uma coisa que não era minha. A gente compartilhava. Mas não era um e-mail criado pra gente mexer. Era o e-mail dela. Então parei. E aí, no meu próprio blog, eu continuei trazendo essas reflexões. E criei o canal no YouTube pra falar sobre isso. Aí, tanto que em 2017 eu criei o canal no YouTube. 2017. Pra falar sobre as coisas que... algumas coisas que eu trazia no blog, mas de forma um pouquinho mais enxuta. E aí falava, conheçam o meu blog,
Pensamentos de uma Unicórnio, esse é o nome do meu blog. Pensamentos de uma Unicórnio. Unicórnio que eu sou bissexual. Então, foi assim que as coisas foram desenrolando, sabe? E eu comecei a criar pra cá, pra falar do blog. Só que aí, gente, 2017 foi o ano que eu tava no meu último ano da universidade. E eu não tinha tempo de nada. Então eu parei de produzir pro blog, eu parei de produzir pro canal, porque eu não tinha tempo. E aí eu parei de fazer as coisas, voltei a postar. Postei um vídeo em janeiro de 2018, falando, no mês da visibilidade trans, falando sobre a transexualidade, porque eu namorava uma pessoa trans não binária na época, e eu queria trazer Elo aqui para poder falar algumas coisas sobre isso. E trouxe, e a gente gravou e falou. Não lembro de nada desse vídeo. Eu só lembro que eu ficava dando muito beijinho nele, porque eu sou uma pessoa. Eu sou um Gomes quando eu namoro. Sabe, Gomes da família Adams, quando ele é com Mortícia? Quando eu namoro, eu sou assim. E aí, depois disso, eu parei de postar de novo. E eu entrei num limbo, assim, terrível, porque acabou a universidade, então foram várias questões internas aí que eu não me sinto confortável pra trazer pra vocês. Aí veio a pandemia em 2020. Mas eu tava muito surtada na pandemia, então, no início da pandemia, então eu não conseguia pensar em nada. E aí, em 2021, eu fiz... E se eu reativasse meu canal do YouTube? Eu poderia reativar, né? É bom até pra eu distrair a cabeça, que eu tô bem doida aqui nessa casa. E aí, eu reativei meu canal do YouTube. Comecei a trazer alguns conteúdos pra cá. Então, eu falei, fiz um vídeo de A Volta dos que Quase Foram. Aí, o segundo vídeo do YouTube foi falando... Você pode sair de perto do meu tripé, por favor? Obrigada, linda. Meu segundo vídeo do YouTube foi falando dos meus produtos de cabelo favoritos. Eu voltei na linha de cabelo. Mas eu não voltei 100% satisfeita, porque eu queria fazer alguma coisa. Quando eu voltei com o canal, na verdade, minto. Quando eu voltei com o canal, eu tava de trança. Se vocês voltarem pro primeiro vídeo, que eu postei em abril de 2021, eu estou de tranças. Foi a primeira vez que eu fiz tranças no meu cabelo. E eu fiz sozinha, porque eu tenho um problema de pessoas mexendo na minha cabeça. Eu tô de tranças, eu botei jumbo. E aí eu fiz sozinha. E eu poderia até ter gravado isso pra mostrar, né? Mas não, eu tive a ideia depois. Eu tava de trança com a unha vermelha. Eu nunca pintava a unha de outra cor, senão preto. E aí eu voltei falando de cabelo, aí fiz alguns vídeos sobre cabelo, e fiz, nesse ano, eu não fiz a maratona aqui, eu não fiz o Setembro Bissexual, porque eu tinha acabado de voltar, então eu não tinha muita ideia de como estruturar isso. Eu queria fazer alguma coisa pra setembro, mas eu não sabia ainda. Então eu só fiz 2 vídeos que foram Como eu me entendi bissexual e Bifobia e como nos afeta. Foi o que teve de bissexualidade nesse ano, de 2021, quando eu volto pro canal do YouTube. E nesse ano, eu já faço algumas coisinhas assim, tipo, eu faço de cabelo, mas eu falo de bissexualidade. Bissexualidade foi uma coisa que eu sempre quis continuar falando. No final de 2021, 2022, eu já tinha desejo de fazer conteúdo literário, mas eu achava que eu não tinha capacidade de fazer conteúdo literário. Eu achava que ninguém ia querer me escutar e que eu ia fazer uma coisa que não ia ser tão boa assim e tal. Então, eu engatinhei. Se vocês voltarem os vídeos, vocês veem que eu fazia alguns conteúdinhos, assim, tipo, indicando autorias, comentando por cima sobre alguma coisa de leitura. Mas eu não falo exatamente sobre conteúdo literário porque eu achava que eu não tinha capacidade. Mas eu já tava nesse desejo bem perto de quando eu volto, assim. E aí, oficialmente, em 2023, em agosto de 2023, eu começo a falar de conteúdo literário de forma oficial. Eu vou tentar. Até que meu primeiro vídeo falando sobre um livro, que foi sobre Corpo Desfeito, de Jari de Arraes, que foi lançado pela editora Alfaguara, que depois eu descobri que era um selo da Companhia das Letras. Olha que legal. Eu falo nele, assim, meio receosa, e falo assim, porque eu queria compartilhar com vocês sobre os livros, e eu quero trazer para vocês, não uma resenha, eu ainda falo assim, não é uma resenha, é uma experiência da minha leitura, que é uma resenha, só que de outra forma, tipo, é só a minha forma de resenhar a história. É a mesma coisa. E tanto é que o nome da playlist chama Experiências de Leitura. A minha forma de contar a minha experiência lendo uma história é uma resenha. E eu não tinha entendido isso, porque na verdade não é que eu não tinha entendido 100%, é porque eu tava muito insegura. A questão é essa. Mas aí, é isso. Acabei de fazer um teste aqui, acabei de descobrir que
um dos meus últimos blogs, eu não apaguei. Olha, julho de 2011, eu não apaguei. Mas tem pouquíssima coisa, porque foi um dos últimos. Antes de ter o blog com a namorada da época, foi esse aqui. Esse aqui. E aí, esse aqui eu deixei. Tem várias coisas aqui, não tá nem carregando. Mas olha isso aqui que eu falei, botava pensamento, tipo, preconceito, coisa feia. Eu nem sei que tem aqui música. Meu Deus, minha diva, Marimun. E aí, gente, olha essas caveirinhas no fundo. Eu tinha esse aqui foi um dos últimos. Esse eu não apaguei, eu não lembrava que eu não tinha apagado esse. Aí tinha, olha isso, uma garotinha sonhadora, mas que sempre põe os pés na realidade quando é necessário. Olha essa fonte. E aqui, uma coisa que eu esqueci de comentar nesse vídeo, é que eu deixei aqui, ó, o blog dos meus fã-clubes. Eu tinha 2 fã-clubes, um de Fiuk e um do Pride Paramore. Sim, gente, já fui fã de Fiuk. E do Pride Paramore, deixa eu ver se eles ainda estão ativos. Ah, o de Fiuk não existe mais. Olha o do Pride Paramore. Esse aqui, nossa, eu tinha muito orgulho desse fã-clube. Aqui é o do Pride Paramore. Era eu e meu amigo, mas eu cuidava mais do que ele. E é de 2012, olha. 2012, último ano de ensino médio. Eu tô chocada! Meu Deus! Será que o pensamento de unicórnio ainda tá ativo? Pera. Pesquisei e pensamento de unicórnio ainda existe. Só que eu privei todas as notícias. Tudo que eu tinha postado eu privei. Meu Deus. Olha as fontes! Olha, eu tinha pintado o cabelo de azul aqui, ó. Esse aqui era o meu perfil que eu usava pra fazer. E eu criei o canal pra poder divulgar esse aqui. Gente, eu tô chocada. Eu estou chocada. Eu não apaguei isso, mas o meu choque maior é que eu não apaguei esse aqui. Esse aqui eu tô chocada que eu não apaguei. 2011! Eu tinha 16 anos! Olha isso! Ah, socorro! Próxima pergunta. Como você concilia a sua vida pessoal com a vida de influência literária? Na base do surto. Não, é complicado. Eu preciso me organizar melhor. Eu confesso. O que eu preciso fazer para algumas coisas funcionarem, eu já faço. Então, assim, por isso que eu sempre tô buscando, que eu mostro pra vocês, né? Planner, calendário e coisas assim, o Google Keep, para me ajudar a me organizar, porque realmente é difícil. E quando você faz tudo sozinha, eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando você faz tudo sozinha, tudo é muito mais difícil. Por quê? Porque assim, gente, eu tenho o quê? No caso desse vídeo não, porque é só respondendo perguntas. Mas eu tenho que escrever roteiro. Aí, dependendo do vídeo, né? Porque tem vídeo que eu preciso fazer uma pesquisa mais elaborada antes, né? E juntar material, etc. Mas eu tenho que escrever roteiro. E se for de livro que eu li, aí, tipo, por isso que eu leio devagarzinho, eu leio devagar também. Tem essa parte, eu leio devagar. Por ler devagar, acaba que eu produzo um pouquinho menos. E às vezes eu queria ler mais rápido, não tanto para produzir mais, mas porque eu queria ler mais histórias. Mas assim, eu leio mais devagar. E quando eu vou produzir conteúdo mesmo, aí que eu leio mais devagar ainda. Por quê? Porque eu preciso olhar as coisas com mais detalhe. Eu preciso fazer anotações. Eu preciso ver o que seria mais legal ainda de abordar naquele vídeo ou naquelas postagens, sabe? Então, acaba que é um processo um tanto lento. E aí, dependendo do tamanho do livro, isso pesa ainda mais, né? Então, produzir aquele conteúdo de escrever o roteiro dele, aí depois eu tenho que gravar ele, aí depois eu tenho que editar esse conteúdo, para depois subir ele no canal, se for um vídeo, subir no canal. Aí eu tenho que fazer a capa do vídeo, eu tenho que fazer a descrição do vídeo, que dizem que não tem muita relevância, mas ainda assim se tá ali é porque é pra gente usar. Uma coisa que me ajuda bastante são as lives, né? Eu comecei a fazer live de foco produtividade, porque as lives, elas são aquele momento do dia em que eu estou sentada aqui na frente com
o temporizador aberto, fazendo as coisas. Porque assim, se eu não estiver na frente de uma live fazendo, com os intervalos no meio para focar com vocês, eu acabo me dispersando mais. Tanto é que dias que eu não tenho live são dias ainda mais confusos de fazer coisas. Então acaba que a live é uma coisa muito forte da minha rotina. Atualmente eu não tenho muito uma vida pessoal. E eu preciso mudar um pouco isso. Por quê? Porque eu tô vivendo mais pro meu trabalho do que qualquer outra coisa. Mas eu tô vivendo mais pro meu trabalho do que qualquer outra coisa porque o capitalismo tá comendo meu cérebro. E aí eu fico muito assim desesperada porque eu tenho 30 anos e eu já queria ter conquistado certas coisas que eu não conquistei ainda, avançado umas coisas que eu não avancei ainda, então isso me deixa um pouco mais desesperada, né? E aí isso também não me ajuda muito. Então a vida pessoal, ela meio que tá inexistente. Eu tava até conversando com uma amiga essa semana sobre isso, assim. Eu quero voltar a ter uma vida pessoal, mas também eu preciso muito ter uma vida pessoal sem surtar no processo, porque não adianta nada eu tirar um dia de folga pra ter uma vida pessoal e no processo tá surtando porque eu tô de folga. Então eu preciso achar um equilíbrio melhor até, porque o capitalismo realmente tá comendo meu cérebro. Então é complicado e eu tento equilibrar o máximo que eu posso. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma sequência de trabalhos para fazer e aí eu tento no período ter alguma coisa que eu vá fazer que não seja necessariamente para gravar um conteúdo sobre. Então, esse conto que eu contei pra vocês que eu li, eu terminei hoje de manhã, né? Nessa manhã de segunda. Esse vídeo tá saindo na terça. Sim, eu tô gravando o vídeo de um dia pro outro. Às vezes isso acontece. Olha que insana. Às vezes eu leio algumas coisas que não são para gravar conteúdo. Tipo, esse conto não é pra gravar conteúdo. Esse conto foi um conto que eu li porque eu queria ler uma coisa diferente de coisa que eu tô gravando conteúdo. E eu li histórias grandes em sequência pra gravar conteúdo. E por mais que eu tenha amado ler as histórias, ainda assim, elas são diretamente o meu trabalho. E isso acaba criando um sentimento um pouco conflituoso. É por isso que eu sempre tento ler livros para além dos livros que são diretamente o meu trabalho, para que eu não perca o meu hobby. Porque ler é meu hobby. Se tornou meu trabalho também, mas é o meu hobby. Mas é isso, eu concilio de forma insana. Próxima questão. Já viveu alguma experiência sobrenatural? Lembrei aquela coisa de é real ou é sobrenatural? Experiência sobrenatural. Talvez sim, talvez não. Talvez sim eu tenha ignorado. Teve uma vez que eu vi, eu acho que eu vi, se não foi só uma sombra aleatória, eu vi um vulto. Eu acho que essa é a única coisa que eu penso assim. Também não quero ver nada. Gente, não quero ver nada. Eu prefiro não ver. Isso foi uma experiência sobrenatural. Eu tava no mar. Eu sempre gostei muito de água. Sempre gostei muito, muito, muito de água. Sempre gostei muito de mar. Sempre gostei muito de ir pro fundo. E eu não sei nadar. Quer dizer, hoje eu sei não morrer. Mas na época eu não sabia nadar. E aí, eu estava no mar. Indo. E aí, eu fiz. Eu vou morrer. Eu juro, eu era criança. Eu fiz, eu vou morrer. É isso, né? Tá bom. Vou me entregar. Pode levar, pode me levar, Iemanjá. E aí eu voltei. Eu fui trazida de volta pra areia e saí e fiz. Ai, que bom, obrigada, Iemanjá. Não morri. A minha mãe estava comigo na praia. Minha mãe sabe nadar. E ela estava de olho em mim. E ela disse que estava me vendo me afastar e ela estava só observando. Se ela for um pouquinho mais longe, eu vou atrás dela. Porque ela achou que eu estava me distanciando, mas viu que eu estava ali ainda. Esse foi o momento que eu considero como uma experiência sobrenatural. Que eu falei à minha mãe, eu disse, eu estava indo, mas a minha mãe já me trouxe de volta. Porque, sério, eu estava levemente entrando em desespero. Não entrei muito, não, mas eu estava levemente entrando em desespero. E pensando, eu vou morrer. Chegou a minha hora. Eu vou morrer. E aí eu fui trazendo de volta. Tipo, eu fiz assim, eu realmente, eu lembro que eu meio que me entreguei assim, falei, ai, a mãe já me leva. E aí não foi, eu voltei. Ela fez, volta, não te quero.
Então é a única coisa que eu consigo pensar como uma experiência sobrenatural. Como você soube que criar conteúdo era o que você queria fazer? Eita porra. Pode-se dizer que comunicação é a sua vocação, porque eu acho que você faz isso muito bem. Ai, obrigada! Fico muito feliz. Cara, é meio complicado. Então, meio que eu não sabia que criar conteúdo era o que eu queria fazer. Eu fui criar conteúdo como uma válvula de escape do desespero pelo caos que estava sendo carcomido na minha mente, estava acontecendo na minha mente. Comunicação, agora algumas nuances aí que a gente pode falar sobre. Comunicação. Comunicação é uma coisa que eu fui e voltei várias vezes. Quando eu era criança, eu entrevistava as pessoas. Eu entrevistava todo mundo. Oi, Hope. Quando eu era criança, eu entrevistava todo mundo. Eu adorava entrevistar as pessoas. Inclusive, quando eu era criança, eu queria ser jornalista. Profissões que Alice queria ter. Eu queria ser bailarina de balé clássico. Esse sonho foi pros infernos por causa do meu pai, porque meu pai, nossa, enfim, traumatizou a criança. Eu queria ser jornalista, mas a minha mãe ficava com medo. Eu também não sei se eu conseguiria ter o discernimento que eu tenho em outros lugares. Uma coisa é eu sozinha com a minha câmera em casa, e a outra é estar numa redação, né? Eu chegou num período da minha vida em que eu queria ser médica. E eu queria fazer... Eu gostava muito de CSI. Adorava ver a parte da necrópsia. Então eu queria fazer medicina. E olha a distância. Queria fazer medicina e queria me especializar em anatomia patológica na área de necrópsia. Tá passada? Isso foi uma coisa que veio na adolescência e tal. E eu lembro que... eu não lembrava disso exatamente, mas revisitando algumas coisas do meu Facebook, eu tinha um amigo, que eu tenho ainda hoje, que ele tinha um celularzinho pequenininho, que quase não tinha memória. E a resolução era horrível. Horrível a resolução do celular dele. Mas era a única pessoa que tinha um celular com câmera. E eu gravava muito a gente. Eu gravava tudo. E eu amava gravar e contar os acontecimentos. A gente um dia foi para um passeio no terceiro ano. Que era um passeio para uma universidade daqui. Para poder fazer... Não vou saber. Tipo, é como se fosse uma feira de profissões. Só que a universidade não era aqui em Salvador. Ela era numa cidade aqui do lado, chamada Lauro de Freitas. E o caminho da escola até lá era muito longo. Então a gente perdeu muito tempo só no ônibus. Mas, antes da gente sair, eu gravei um monte de coisa. E eu tenho no meu Facebook. E aí eu gravei muito da gente sair. E gravei muito durante a viagem, enquanto eu não tava enjoada. Então, assim, quando eu olho, eu paro pra pensar que isso foi uma coisa que eu meio que vim fazer, tentando dar uma resolução na minha vida de alguma forma, porque os meus planos de vida deram errado, né? Porque, vocês estão vendo, eu não cursei medicina. Eu até fiz faculdade de saúde, mas eu não cursei medicina. Isso me aterrorizou por bastante tempo. Eu me senti um lixo por muito tempo. Então, eu queria tentar fazer alguma coisa na minha vida para tentar dar um propósito de novo. Porque eu parei de sonhar, eu parei de desejar, eu parei de qualquer coisa, gente. Eu não queria mais nada. Eu meio que tinha desistido de tudo. Então, quando eu começo a gravar conteúdo, é meio que tentando retomar um desejo de qualquer coisa. E aí, eu ligo a câmera e falo as coisas que eu gosto e tento me conectar com pessoas que têm gostos parecidos com os meus. E já queria falar de livro desde aquela época, mas eu me sentia meio incapaz, né? Era um sentimento que tava ali pairando e tal, e foi e voltou várias vezes, até que ele firmou em 2023. Mas criar conteúdo não foi a minha ideia inicial, assim. Por mais que eu veja que eu já queria isso realmente foi uma coisa que ficou dentro de mim. Aquela criança que pensou em fazer jornalismo para falar com as pessoas, entrevistar as pessoas,
né? Inclusive, entrevistei muitas pessoas no Setembro Bissexual de 2025. Eu falando 2024, não sei porque eu acho que eu tô em negação com a gente em 2025, inclusive tá acabando 2025. Eu entrevistei pessoas aqui pro canal. Eu exerci uma coisa que eu tinha vontade de quando eu era criança. E eu não fiz isso, eu não pude fazer isso antes. Talvez eu nem conseguisse fazer da mesma forma se eu tivesse ido para a universidade e tivesse cursado faculdade de jornalismo, na verdade, né? Para a universidade eu fui. Mas se eu tivesse cursado jornalismo, para mim não ia ser tão da forma que é. E aí eu faço tudo isso e eu vejo hoje que desde que eu era adolescente eu já gostava de gravar e comentar coisas e falar besteira. No caso desses vídeos eram vídeos mais divertidinhos e tal, mas se eu pegasse e fosse realmente gravar alguma coisa que fosse legal, assim, importante, eu até conseguisse na época, sabe? Então, meio que a comunicação sempre esteve presente, por mais que eu achasse que não. Mas que eu pensasse que não, ainda mais que teve essa questão da saúde no meio do caminho aí, sabe? É isso. Então eu fico feliz que você acha que eu faço isso muito bem, porque acabou que é uma coisa que sempre teve presente, por mais que eu achasse que não. Por mais que eu fique assim, eu não sei, eu acho que não. Eu vi isso uma vez em live, eu fui no meu Facebook, numa live, e aí eu vi isso e fiquei assim, eu fazia isso desde sempre, né? Próxima questão, qual o seu objetivo para 2025 em relação a esse canal? O objetivo para 2025 é 2026, não? Se for 2025, é mesmo? Era fazer com que os planos acontecessem, o canal crescesse, o canal cresceu bastante. Muita gente chegou aqui, muita gente veio para a comunidade e várias pessoas legais chegaram e estão gostando dos conteúdos que eu tô fazendo, né? E eu quero muito conseguir alcançar a minha meta aqui no canal, que tem algumas burocracias que a gente precisa bater, e eu quero muito ver se eu consigo terminar de bater esse ano. Então, cruzo os dedos aí pra vir aí. Se for para 2026, continuar expandindo, continuar crescendo, continuar informando vocês, entretendo vocês, divulgando muita história legal e continuando a falar de bissexualidade, como sempre. Qual foi a coisa mais constrangedora que aconteceu contigo na hora H? Eu queria não ter uma resposta pra isso, mas eu tenho. Pelo menos ela terminou com riso. Eu acho que essa foi a coisa mais constrangedora que me aconteceu. Eu estava na casa da pessoa e a gente estava lá. Aconteceu o quê? Um parente da pessoa entrou no quarto porque a porta não trancava. A pessoa sempre batia na porta, dessa vez não bateu. E entrou. Só que tava tudo escuro, ainda bem. Aí, foi aquela situação de abriu a porta, estávamos lá. E aí, o cachorro entrou, que tinha um cachorro na casa também. O cachorro entrou. E aí, a pessoa perguntou, você tá com alguém aí? Aí a pessoa respondeu, sim. Aí, ok, desculpe. E aí, saiu e tirou o cachorro. Na hora, eu fiquei congelada, porque eu fiquei com muito medo de quem abriu a porta acender a luz. Se tivesse acendido a luz, ia ver tudo, mas não acendeu. E aí eu só tive uma crise de riso muito grande depois. Primeiro eu fiquei muito constrangida, depois eu tive uma crise de riso. E a criatura ainda fez assim, você tá rindo? Eu fiz, vou fazer o quê? Não tem como eu não rir. E é isso. Essa foi a situação mais constrangedora que aconteceu. E eu fiz um espaço para perguntas extras. Então eu vou tentar ser mais rápida nessas perguntas extras, né? Porque eu já respondi várias coisas. Qual é o seu prato favorito? Aquele que você comeria todo dia se pudesse. O prato favorito é arroz e feijão. Sim. Você poderia comer todo dia se pudesse. Feijão. Inclusive como. Amo feijão. Feijão, arroz, um franguinho. Amo purê de batata também. E é isso. Sou uma pessoa simples, uma simples camponesa. Conta pra gente algo inusitado da sua época da faculdade. Porra, algo inusitado? Inusitado? Pensa em gravar mais vlog de rotina, leitura? De leitura, não. Gravar vlog de leitura tá atrapalhando muito a minha dinâmica de leitura. Então, o máximo que eu posso fazer de vez em quando é esses mini vídeos. E ainda assim, eu tô pensando seriamente se eu vou realmente continuar. Sem falar que até pra editar é muito ruim.
Então, vlog de leitura não. Vlog de rotina, eu tô pensando em voltar a gravar. Só que eu queria fazer de uma forma que fosse mais interessante de vocês consumirem, porque eu não tô gostando muito do formato que tá, eu tô ficando meio insatisfeita. Principalmente porque, gente, como eu falei a vocês, eu tô meio que muito em casa, eu quero voltar a sair, não sei o quê. Então, talvez esses dias que eu saia, não todos, que é pra eu descansar, eu faça um vlogzinho. Talvez eu não faça vlog de um dia, eu faça vlog tipo de uma semana e aí eu pego alguns pontos da semana, sabe? Eu tô querendo, na verdade, remodelar a forma que eu faço vlog de rotina, porque eu sei que vocês gostam. Só que eu realmente não tô ficando satisfeita com o que eu tô vendo. E aí eu tenho que criar um conteúdo também que eu me sinta satisfeita de assistir. Sabe? Senão eu prefiro não postar. Eu fico muito triste. Eu quero estar feliz com o conteúdo que eu tô fazendo. Se tivesse que listar algum dos seus autores nacionais favoritos, quem seriam? Olivia Pilar. Eu tinha que começar com essa pra surpresa de 0 pessoas. Cara, é difícil falar todos os autores favoritos, porque eu gosto de muita gente, assim. Muita gente. Então, falar por proporção de quantidade de leitura. Olivia Pilar eu gosto de falar, porque Olivia Pilar eu já li muito livro. Muito livro. Muito conto e livro. Então, tudo que eu leio de Olivia eu amo. Então, Olivia Pilar, com certeza. Posso falar Vanessa Freitas também, que Vanessa Freitas eu já li basicamente tudo de Vanessa, e eu amo tudo de Vanessa. Ó, eu vou fazer assim. Ai, gente, é muito difícil falar. Eu tenho dificuldade de falar. Eu falei de Olivia, porque Olivia já é meio que muito escancarada, então não tem como não falar. E Vanessa também, porque eu sempre falo muito de Vanessa, né? Mas, além disso, tem Marina Feijó, que eu amo os trabalhos de Marina. Muito, assim. Marina tem vertentes diferentes de escrita e eu amo todas elas. Vou deixar essas 3 de fala, porque são as mais, assim. Mas tem outras pessoas que não necessariamente são favoritas, não porque eu não amo muito o trabalho delas, mas porque eu só li um trabalho, por exemplo. E aí, tendo lido um trabalho só, eu não cravei ainda como favorita. Porque quem está na categoria favorita? Pessoas que eu li todos os trabalhos, ou quase todos, falta tipo 1 ou 2. E eu amo todos. Pronto, favoritas são essas. Essas 3. Eu li mais alguém? Muita coisa? Não, é isso. Eu vou botar essas 3. É bom que fica 3. Top 3! Porque senão vou ficar aqui uma vida falando como todo mundo. Qual o vídeo que mais gosta de gravar? Sempre faço o que eu não gosto de gravar. Que eu não gosto de gravar. Vlogs de leitura. E vlog de rotina não é que eu não gosto, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque às vezes eu esqueço de gravar. Qual foi a sensação que teve depois de viver experiências sexuais como mulher? Que intimidade, né? Achei muito íntima essa pergunta. Foi legal. Foi legal. Eu vou falar mais o quê? Foi legal. Vocês estão muito safadinhos. Como você se sente sendo a prefeita eleita dos bissexuais? Eu me sinto muito honrada. Muito honrada. Eu jamais imaginei em minha vida que eu seria prefeita de bissexuais. Jamais. Quando eu comecei... Nossa, a Alice que fazia aqueles textinhos no blog dela falando sobre isso, jamais imaginou um dia que poderia alcançar tal cargo. Eu me sinto muito honrada, ao mesmo tempo que eu penso também na questão da responsabilidade que eu tenho. Mas também eu tento não me cobrar tanto, porque eu penso que se as pessoas fizeram isso, é porque as pessoas refletiram sobre o tipo de criação que eu faço e o quanto elas se identificam com isso. Então é pra eu continuar nessa linha. E se eu continuar nessa linha, vai dar certo. É pra eu continuar assim. E também, ainda mais, ter responsabilidade com o que eu falo, sobre como eu falo e tudo isso. Isso é importante e seguirei fazendo. Próxima pergunta. Um livro que te marcou para entrar no mundo da leitura? Um livro que recomenda para quem não está acostumado a ler? Um livro que me marcou para entrar no mundo da leitura chama Doce Manuela, de Júlio José Chiavenato. Foi a primeira vez que eu li um livro e eu não consegui terminar esse livro. Sim, eu não consegui terminar o primeiro livro que eu comecei a ler. E eu li ele muito nova, eu não deveria ter lido, mas eu li ele muito nova. Mas foi a primeira vez que eu peguei um livro, um romance, né, que é o formato do livro para ler, e eu fui ficando muito encantada e muito feliz, e vendo a possibilidade que era de me enfiar numa história que
era muito diferente da minha vida, ao mesmo tempo que era muito próxima da minha vida, sabe? Ele é um livro difícil, ele é um livro tenso, ele é um livro que vai abordar racismo, e eu quero muito terminar de ler esse livro um dia, quando eu encontrar ele pra ler novamente, assim. Então esse foi um livro que me fez entrar no mundo da leitura de maneira, assim, realmente de leitora de livros, porque eu li aqueles textinhos que vinham no livro didático. Sabe ler esse textinho de livro didático? Eu lia esse. Mas no mundo da leitura foi Doce Manuela, de Júlio José Chavenato. Livro que recomenda para quem não está acostumado a ler. Um livro simples, um livro fácil, mas é importante, assim, que a pessoa, ela vá ler o tipo de coisa que ela goste. Então, não adianta eu falar que, leia Um Traço Até Você de Olivia Pilar, se a pessoa não gostar de romance. Então, eu acho bom um livro que seja fácil compreensão, né? Que seja de classificação indicativa mais baixa até, para a pessoa se envolver mais, eu acho que vai ser mais fácil. Uma recomendação que eu acho legal, se a pessoa gostar de fantasia, ela é Percy Jackson, por exemplo, que é um livro de leitura muito simples. E ele é um grande universo, assim, enfiar, assim, sabe? Eu acho muito bom. Que depende muito de quem tá recebendo essa recomendação. Não é só, tipo, leia tal livro, porque senão não vai pegar. Mas aqui no canal tem um monte de recomendação de vários livros, de vários tipos, de várias idades, tá? Fica aí a ideia. E a última pergunta, inclusive, enquanto eu vou ler a última pergunta, deixe gostei nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo dessa forma, respondendo perguntas de vocês, porque aí eu posso trazer mais vídeos assim no futuro, tá? Então deixa aí, gostei no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Última pergunta, o que proibiria na comunidade LGBTQIA+, além de bifobia e transfobia? Eu proibiria as pessoas quererem dizer o que a outra pessoa é, baseado em aparência. Eu sei que isso também perpassa um pouco na questão da transfobia, mas não é só isso, assim, tipo, qualquer pessoa, a pessoa vê alguém e fala, aquela pessoa é X coisa com base em aparência. Sendo que nós somos plurais, sabe? Eu acho meio... Pô, a gente tá lutando contra essa questão e vem alguém dizer que a gente é tal coisa a partir da nossa aparência? E eu digo isso, gente, porque isso, por mais que pareça simples, desencadeia uma sequência de coisas. Então, por conta de o que você toma a partir de alguém, a partir da aparência daquela pessoa, vai desencadear outros tipos de violências, micros e macros, sabe? Então, eu acho que esse é o simples que eu poderia já cortar, que já ia causar uma diferença enorme em muita coisa. Só esse ponto aí já ia trazer muita coisa diferente. Eu acho que eu cortaria isso, de tipo, esse pré-julgamento. Porque, porra, a gente já passou por tanta coisa, velho. E a gente também vai ficar fazendo esses pré-julgamentos, ter esses pré-conceitos. Eu digo os pré-conceitos mesmo, porque algumas pessoas vão realmente tratar de forma ruim algo que elas vão ver e achar e pressupor o que elas quiserem. E a gente não tem que pressupor nada sobre ninguém. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco grande, mas pelo menos eu respondi as perguntas de todo mundo que chegou. Eu respondi todas as perguntas. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, comenta qual resposta você ficou mais surpresa. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal, ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.